No vídeo de hoje eu falarei para vocês um pouquinho sobre o TDA e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Então, o que se trata é esse transtorno? Então, como eu digo, como o nome é um transtorno, não é uma doença, tá? Um transtorno neuroquímico. Na verdade, é como esse cérebro trabalha, tá? Então, não é uma doença, é um tipo de funcionamento do cérebro diferente. Então, a gente, como não é uma doença, a gente não procura cura, não existe cura, tá? A gente desenvolve mecanismos para lidar, então ela se estende à vida adulta e a gente cria mecanismos para lidar com ela e também, talvez, dependendo do caso, existe a medicação, são os psicoestimulantes. Tá? Então, o que se trata é uma deficiência dos neurotransmissores da dopamina. Então, esse transtorno ocorre assim, no nosso cérebro na parte da frente, tá? No lóbulo pré-frontal, aqui, que é a parte da testa. Então, essa região ela é responsável pela atenção, pela impulsividade, tá? Pela concentração. O que acontece é que tem uma deficiência da dopamina que faz com que a criança concentre, não tenha tanta impulsividade. Então, aquele cérebro, ele não tem um filtro, como se ele não tivesse um filtro. Então, ele não para de receber estímulos, ele não filtra nada. Então, é um cérebro que trabalha a 1000 por hora o tempo todo, ele não para, tá? Tem essa dificuldade. Então, ele está sempre abarrotado de pensamentos. Isso, na verdade, é o que acontece. Tá? Então, há estudos que dizem que se a predominância da falta da dopamina seja do lado direito, a criança desenvolverá o TDA só, que é o transtorno de déficit de atenção. E se a predominância for do lado esquerdo, né, dessa falta de dopamina, a criança desenvolverá o combinado, que é o transtorno de déficit de atenção junto com a hiperatividade, tá? Então, os sintomas básicos do TDAH é a agitação, a impulsividade e a falta de concentração, né? E do TDA é a criança desatenta, que vive no mundo da lua, que é facilmente, que passa despercebido às vezes, porque assim, são crianças que são super inteligentes, tá? Tem inteligência super normal, elas não têm um problema de aprendizado, na verdade, tá? É porque o jeito que o cérebro trabalha atrapalha ela na hora de aprender, de ler, porque ela não vai conseguir focar para ler. Por exemplo, assim, ela recebe, a criança que tem o déficit de atenção, ou junto com o combinado ou não, né? Ela vai perceber todos os estímulos. Por exemplo, se ela está sentada na sala de aula ouvindo o professor, então passou um pássaro na janela, ela escutou aquilo, ela já se perdeu, ela vai olhar, ela vai ver, aí nisso ela já perdeu o que o professor falou, alguém falou, sabe, tudo chama a atenção dela, tudo. Ela se distrai muito facilmente. Esses são os estímulos externos, mas também tem os estímulos internos, tá? Que a criança fica ali no mundo da lua, perdida em seus pensamentos, porque dela pensa numa coisa, de repente ela já vai para outro raciocínio, sabe? Então, às vezes ela tenta prestar atenção no que o professor está falando lá na frente. Então, ela olha, ela foca, ela presta atenção. Só que, de repente, ela veio um pensamento, aí veio outro, e outro, e outro. Quando ela consegue voltar e focar no professor, aquilo lá que o professor está falando não faz mais sentido para ela, porque ela perdeu parte da explicação, ela não entende nada. Aí, o que acontece? Ela volta para os pensamentos dela, daí nisso ela já perdeu, né? Ela perdeu a explicação toda. Então, é um cérebro que não para, é um cérebro abarrotado de pensamentos, porque a criança, ela capta tudo quanto é estímulo. Então, a concentração dela é difusa, tá? Diferente de uma criança que não tem esse transtorno, ela tem atenção focada, então pouca coisa distrai ela. Então, se ela for sentar fazer um exercício, ela senta e faz. Se tiver alguma coisa ali, um barulho, ela olha, mas ela já volta, entendeu? Agora, a criança que tem o TDA e o TDAH, ela não consegue. Se alguma coisa distraiu, para ela voltar é muito difícil, então ela se perde no caminho. Então, não é que ela tenha problema de aprendizado, é essa falta de foco, de atenção que atrapalha ela. Então, no caso de crianças que têm somente o TDA, então, casos mais leves,
acaba passando despercebido, às vezes não recebe um tratamento adequado, não se percebe essa dificuldade da criança, às vezes vai ter um diagnóstico muito tardio lá no segundo grau, ou às vezes até quando a pessoa chega na faculdade, aí percebe que não está dando conta, tá? Aí que vai investigar e percebe, porque a criança é inteligente, normal, só que o problema é que a atenção atrapalha ela. Então, normalmente essa criança com TDA, ela vai ficar sentadinha, quietinha no canto dela, no mundo da lua, como dizem. Então, numa sala de aula, às vezes cheia, com 20, 30 crianças, o professor às vezes vê, esse é quietinho, é tranquilo, não me preocupo com ele, entendeu? E às vezes ele é muito inteligente, acaba compensando de alguma forma essa dificuldade no aprendizado dele. Então ele é aquele aluno mediano, aquele aluno que tira notas sim, em cima da média, que é o suficiente para passar. Aquele aluno mediano nunca deu trabalho para o professor, não fica ali discutindo, brigando, não é agitado, não chama a atenção do professor, vai passando. Tá? Diferente daquele aluno que tem a hiperatividade, que acaba atrapalhando o funcionamento o andamento da aula. Então, né, ele é rapidamente constatado e medicado e feita a intervenção. Então, o TDA, quando a pessoa tem pouco prejuízo, ela vai, às vezes não tem o diagnóstico, tá? É bem diferente do TDAH. Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas para se detectar, né, para se dar um laudo que a criança é hiperativa mesmo, tem o TDAH ou o TDA. É preciso que ela tenha assim, mais de 4 anos, tá? Que os sintomas sejam observados não só na escola, mas em casa, em vários lugares em que a criança frequenta, tá? Tem que observar se repetem esse comportamento da criança. Então é feito uma equipe multidisciplinar, não é um profissional só que fala assim, não, é o TDA, o TDAH e pronto. Não, ele é passado por psicólogos, psicopedagogos, neuropediatras, tá? É uma equipe multidisciplinar que juntos vão ver o caso da criança, aí sim detectar, ter um laudo consolidado e daí a partir disso começamos a mediação, né? Tem crianças que não é necessário medicação, tá? A medicação é feita por psicoestimulantes, né? O mais famoso é o metilfenidato, que é a Ritalina, mas tem outros, tá? E o mesmo medicamento é usado para adultos e para crianças, certo? Na verdade, ele é só dosado, a dose dependendo do peso, da idade da criança, é o que é feita a dose, mas é o mesmo medicamento. E ele é medicado, só é usada a medicação no período em que ele está na escola, tá? Não é necessário medicar em finais de semanas ou férias, tá? Normalmente se ajustada a dose ali para que dure o período em que a criança esteja na escola, onde ela precisa mais da atenção. Então, esse medicamento ele vai fazer com que os neurotransmissores funcionem normalmente, leva a dopamina direitinho lá para o lóbulo pré-frontal, tudo certinho, que daí a criança vai conseguir focar, vai conseguir ficar mais tranquila, para não ter tanto prejuízo no aprendizado ou na vida social em si, né? Então eu digo para os pais, quando procurar ajuda, quando a criança está tendo um prejuízo, né? Porque às vezes ela não consegue, a criança mais hiperativa, ela não consegue brincar com crianças normalmente da idade delas, porque tem regras, às vezes ela não consegue entender as regras porque ela não focou, não entendeu ali, e ela não consegue seguir essas regras, ela não entende o funcionamento do jogo. Então, normalmente, crianças com TDA ou TDAH, elas funcionam, elas brincam melhor, tá? Com crianças mais novas que elas, sempre. Porque as crianças, por exemplo, de uma idade mais nova, já não tem regras na brincadeira, são brincadeiras mais livres, né? E daí as crianças, os mais novinhos, eles respeitam, porque quem tem TDAH, ele gosta de mandar, ele gosta de estar, né? Ele gosta de ser o líder. Então, com crianças mais novas, ele consegue facilmente, tá? Então, no caso do TDAH, que é só a falta de atenção, também prejudica a criança. Por exemplo, eu vi relatos de mães contando que a criança vai brincar de futebol lá com os amigos.
a bola, o menino com TDAH tá jogando bola ali, nisso passou um cachorro na rua, ele se distraiu olhar o cachorro e a bola foi na direção dele, só que ele estava desatento, ele estava olhando lá o cachorro, ele esqueceu que ele estava jogando bola. Aí foi preciso que os outros meninos chamassem a atenção dele para ele ver que a bola foi pro lado dele, que ele tinha que correr e recuperar agora a bola. Então eles daí o que acontece? Os outros já não chamam porque ele não joga direito, né? Criança é assim. Então o que acontece? Já tem esse prejuízo. Aí eles também se dão melhor para brincar com crianças mais novas, porque daí não tem regras, não tem aquele... Não, você tem que fazer assim, não é jogos assim de competição, são brincadeiras mais livres. Então eles se dão melhor com crianças mais novas, tanto o TDA quanto o TDAH. Então, havendo esse prejuízo, né, da criança não conseguir se relacionar com outras crianças para brincar, quando a família já não consegue, por exemplo, das crianças com a hiperatividade, com o combinado da hiperatividade, há casos em que a família não consegue mais sair para ir a um restaurante, por exemplo, com essa criança, não consegue fazer mais nada assim de diferente, viagem, férias, né? Sair de viagem já não consegue. Então, quando há essa perda, tem que realmente procurar ajuda, não só quando a criança está apresentando dificuldades lá na escola, porque é uma coisa que vai afetar o geral dela, a vida inteira, a vida toda, né? Em todas as esferas, não só na escola, mas em casa, com os amigos, tá? Então, isso se estende à vida adulta. Então, quando chegar a adultos, serão adultos desorganizados, desatentos, que esquecem compromissos, né? Então, vai chegar lá, vai se estender a vida adulta. Então, isso eu vou fazer um outro vídeo depois para vocês explicando como é o TDA e o TDAH na vida adulta, tá? Então, mas nesses casos de crianças, então a gente faz a mediação, a gente, na verdade, ensina a criança a criar mecanismos para que ela consiga focar e aprender para que diminua esses prejuízos com ela, tá? Então, há casos que não precisa da medicação, somente essa intervenção, tá? Essa mediação em que a gente ajuda essa criança a aprender a focar, aprender, né? Porque se você vê, realmente é chato você pegar um livro quando é pequenininho e ler, acaba desfocando, né? Uma criança que não tem o TDAH já é difícil, imagine para uma criança que não tem o TDAH, tá? Então, a gente faz essa intervenção para criar mecanismos para que ela consiga ter menos prejuízo, certo? Então, se ficou alguma dúvida, eu peço para que vocês escrevam nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Até o próximo vídeo.